segura em Deus. Então, Davi foi uma pessoa que ele tinha a capacidade e a clareza de falar sobre a questão da segurança em Deus. Para a gente ter segurança em alguém, em alguma pessoa, a gente tem que conhecer essa pessoa, na verdade. Eu jamais vou dizer que sinto segurança em alguém se eu não conhecer essa pessoa e saber da capacidade dela. Ora, Davi falava da segurança em Deus porque ele conhecia Deus, pelo menos o necessário para falar sobre a questão da segurança nele. E aí, Davi, ele tinha alguns pontos que ele fala aqui no texto, e eu quero ler para vocês, pelo menos versículos que tem falado ao meu coração. E às vezes a gente lê a palavra do Senhor e passa, sabe, desapercebido, mas Davi, ele tinha convicção de quem era Deus para ele e do poder de Deus sobre a vida dele. E se sentir seguro em Deus exige da gente um conhecimento de Deus, pelo menos uma parcela de conhecimento de Deus. Ninguém se sente seguro em outro se não conhecer a capacidade do outro, se não conhecer um pouco sobre o outro, não é? E Davi, como conhecedor de Deus, das vitórias vencidas através de Deus, das batalhas, né, vencidas, das glórias recebidas através do Senhor, Davi, ele tinha ali a ousadia de falar em relação a Deus assim. No Salmo 11, no versículo 4, ele diz assim: o Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Só nesse trechinho desse versículo 4. Davi afirma que Deus, ele vê todas as pessoas. Então, isso aí é algo que Deus tem que ninguém tem. Deus, ele está em todos os lugares e vê todas as pessoas. E ele sabe o que essas pessoas fazem. Então, isso é uma das coisas que Davi atribui a Deus, a questão da segurança, se sentir seguro nele. Porque Deus tinha o poder de ver as pessoas e saber o que elas estavam fazendo, o que elas estavam praticando. Então, como sabedor disso, Davi prontamente passa a confiar mais no Senhor. Por quê? Porque sabe que Deus é aquele que ele vê o que ele não vê, né? E faz aquilo que ele não pode fazer. No versículo 5 diz: o Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violência. Então, Davi aqui vai falando em relação à personalidade de Deus. Primeiro diz que ele é onisciente, onipresente, né? Ele vê tudo, ele sabe tudo. E também fala que ele detesta os que gostam de praticar a violência. E aí fala também dos sentimentos de Deus em relação àquilo que não lhe agrada. E Davi ali começa a falar da grandeza de Deus, de quem é Deus para ele, de como Deus se comporta diante da violência, diante da injustiça. E diz que ele vê tudo, sabe, queridos? Deus, ele vê quando alguém fala o que não deve falar. Deus, ele vê quando alguém faz o que não deve fazer. Deus, ele vê. Talvez nós não estamos vendo agora o que alguém está tramando contra a nossa vida, né? O que alguém possa estar inventando para nos prejudicar. Mas Deus, ele vê. Deus, ele vê e Deus, ele sabe o que essas pessoas praticam. E Davi, confiando nesse poder de Deus, de ver tudo e saber tudo sobre as pessoas, ele começa a falar do que Deus sente em relação àqueles que lhe desobedecem, daqueles que agem com violência. No versículo 7 ele diz: o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença. Então, Davi, ele começa a falar da capacidade de Deus em relação à humanidade, falando que ele vê,
que ele sabe, que ele despreza, que ele detesta aqueles que usam de violência. Mas aqueles que lhe obedecem, não é? E agem com honestidade, essas pessoas viverão na sua presença. Ora, mas o que é viver na presença do Senhor? Todos nós podemos dizer que vivemos na presença do Senhor, porque Ele tudo vê. Mas viver na presença do Senhor de forma que o agrade, são pessoas que têm que viver com honestidade, com obediência, como diz aqui a palavra do Senhor. E queridos, se sentir seguro em Deus é acreditar nesse poder que Ele tem, de saber de tudo, de ver tudo, de se indignar, mas também de ser justo com aqueles que lhe obedecem, que usam de honestidade em tudo que faz. Então, se sentir seguro em Deus é ter esse conhecimento de Deus, em relação a Deus, sabe? É saber que, apesar de tudo que acontece na nossa vida, Deus, Ele está vendo. É saber que tudo que tem se armado contra nós, Deus, Ele sabe, Ele vê tudo o que acontece. Então, a gente precisa sentir a segurança em Deus de que Ele será justo com a nossa vida, de que Ele será justo com aqueles também que praticam a maldade. Porque o nosso Deus, Ele não tem o culpado por inocente, nem tem o inocente por culpado. E aí Davi buscava essa segurança no Senhor. Senhor, eu sei que tudo tu vê. Eu sei que tudo tu contempla. Eu sei que tu sabes tudo do que praticamos aqui nesse mundo. E se esconder num Deus que tudo vê, que tudo sabe, é a melhor estratégia, querido. Sabe? Saber que Deus, Ele nos conhece. Saber que Deus, Ele vê, né, as nossas intenções. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quando estamos fracos. Ele sabe quando estamos fortalecidos nele. Ele sabe quando queremos acertar, mas muitas vezes erramos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando somos injustos com alguém, com alguma pessoa. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando julgamos, mas também quando somos julgados. Deus, Ele tudo vê. Mas Davi diz aqui, olha, Ele detesta aqueles que são violentos. Ele detesta aqueles que são desonestos. Mas Ele ama os que agem com honestidade, os que eles são obedientes, porque esses, como diz a palavra do Senhor, diz aqui, eles viverão na sua presença. Então, estar na presença de Deus não é estar de qualquer jeito. Estar abaixo, sob a segurança de Deus, não é estar de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que acham que estão seguras em Deus, porque simplesmente Ele é Deus. Mas a palavra do Senhor no Salmo 11 diz que aqueles que agem com honestidade, aqueles que não agem com violência, aqueles que eles são obedientes, esses viverão na sua presença. Não é qualquer um que vive na proteção de Deus. Não é qualquer um que vive sob a guarda de Deus. Mas são aqueles que lhe obedecem, que agem com honestidade, sabe? Aqueles que temem o nome do Senhor. Aquele que sabe do seu potencial como Deus e honra-o por isso. Então, queridos, essa palavra que eu tenho para deixar para vocês como meditação. A nossa segurança está no Deus que tudo vê e que tudo sabe. Está no Deus que se agrada da honestidade e da obediência. Aqueles que vivem, não é, segundo esta palavra que Ele tem dado, esses sim viverão na presença do Senhor. Então não vamos nos enganar em achar que estamos agindo com violência, agindo com desonestidade, com desobediência e ainda assim estamos sob a proteção de Deus. Não é assim que funciona. Deus, Ele nos guarda pela sua misericórdia, mas precisamos entender que precisamos fazer aquilo que Ele agrada. Aquilo que nos dá a condição de estar sob a sua guarda, sob a sua proteção. Porque se esconder em Deus precisa de alguns requisitos, como eu falei aqui, precisa ser honesto, precisa ser obediente, né? Precisa ser misericordioso, precisa estar atento à palavra do Senhor. Então que essa palavra ela possa falar ao teu coração, não é? Nós precisamos ter segurança no Senhor. Davi começa falando assim no versículo 1 do Salmo 11. Com Deus, o Senhor, estou seguro. E não adianta me dizerem, fuja como pássaro para as montanhas. Não adianta alguém dizer, olha, sai, não vai nessa direção não, que não vai dar certo não. Olha, foge, porque isso aí vai dar errado para você.
Não adianta as pessoas quererem mostrar um caminho a seguir, porque a gente está seguro no Senhor. Então, onde a gente pisa, o Senhor, Ele pisa com a gente, sabe? Estar seguro em Deus é ter a certeza de que Ele guarda a nossa vida. Estar seguro em Deus é ter a certeza de que Ele, mesmo quando a gente está dormindo, Ele está ali velando o nosso sono, como diz a palavra do Senhor. Estar seguro em Deus é saber que a tempestade está tão alta, mas ainda assim, ter certeza de que Ele está no nosso barco, mesmo que dormindo. Mas no momento certo Ele acorda para nos livrar. Estar seguro em Deus, querido, é ver tudo ao nosso redor se acabar, mas saber que Ele tudo vê e Ele tudo sabe. E dentro da onisciência, da onipresença dEle, Ele vai prover o necessário para nós. Estar seguro em Deus não é estar seguro porque nós estamos vendo algo, mas é saber que mesmo sem a gente ver, Deus Ele já preparou tudo para nós. Então, estar seguro em Deus é ter a certeza de que Ele está conosco, sabe? Mesmo quando as coisas estão ruins pra gente, mesmo quando parece que tudo, né, tá dando errado, parece que nada dá certo, parece que as pessoas se afastam, parece que você perde sua credibilidade muitas vezes, mas tenha certeza que o Deus que tudo vê, Ele te contempla. E o Deus que tudo sabe, vê o que as pessoas praticam contra você. Então esteja seguro no Senhor. Se abrigue, sabe, lá no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no Onipotente descansará. Então descansa no Senhor, se abriga no Senhor, tenha segurança no Senhor. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, querido. Tudo está, na palma das suas mãos. E no tempo dEle, no tempo determinado por Ele, aquilo que você precisa para se sentir seguro, Deus Ele vai prover, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Medita nessas coisas, amém.